Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação do canal do Professor Fábio. E nessa aula, a gente já finalizando praticamente o nosso curso, né, que a gente acaba em vetores e matrizes. Aí, caso você tenha interesse numa linguagem, a gente tem uma outra playlist falando só de Java, outra só de Android. Então, caso você tenha interesse em continuar com seus estudos em programação, a gente também tem esse material, banco de dados, aí, parte lógica, conceitual, tá? Quiser também. Então eu já peço para você, se você gostou do curso até agora, deixa um like, assina o nosso canal para receber as atualizações, indique para algum amigo que esteja precisando também, né? Que a gente sempre vai compartilhando, né? A única coisa que a gente divide igualmente é o conhecimento. Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar a questão dos vetores. E o que é o tal do vetor? Né? O conceito é o mesmo do conceito matemático, mas a gente vai revisar esse conceito aqui. Então hoje, quando você criava uma variável, então eu vou colocar lá, valor do tipo inteiro. Você só conseguia armazenar uma informação, perfeito? Então você conseguia armazenar um 10, um 20, um 1000, desde que não tivessem casas decimais, correto? Quando a gente fala em vetor, a gente fala que ela é uma variável unidimensional. O que é uma variável unidimensional? Que ela tem uma dimensão, porém ela armazena isso, consegue armazenar vários valores dentro dela. Mas como isso, professor? Então vamos lá. Quando os engenheiros da parte de hardware, né, eles perceberam que o uso da memória, aquele espaço que a gente reservava na memória, era muita coisa para uma informação só, então ele estava sendo mal utilizado. Então eles pensaram, por que não usar o mesmo conceito matemático dentro da variável? Então, o que aconteceu, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar. Então, vamos pegar primeiro a variável única, né? Então, aqui a variável única, você tinha uma variável, então você colocava lá valor do tipo inteiro, e essa casa, né, esse espaço dentro da memória, ele só armazenava um número. Legal? Eles perceberam que dava para subdividir isso aqui, e foi aí que entrou o conceito de vetor na programação. Então, se eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou até para dar como exemplo para vocês, essa subdivisão. Então, o que acontece? Essa variável, eles perceberam que dava para armazenar muito mais informação do que somente um número. Ele não consegue misturar números, tá? Ele continua o mesmo conceito inicial. Se é um vetor de inteiro, só vale inteiro. Se é um vetor de caractere, só vale caractere. Se é um vetor de real, tanto cabe inteiro quanto cabe real. Desde a gente já vem trabalhando esse conceito aí há bastante tempo, tá? Então, o que acontece? Eu falei que a variável é valor, porém agora ela não é mais uma variável normal que armazena só um valor. Ela é um vetor. Então, como é que eu faço para organizar essas informações aqui dentro? Através do que nós chamamos de índice ou posição. Então, toda vez que eu for armazenar, é sempre da esquerda para a direita e sempre em ordem crescente. Então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Perfeito? Dentro de programação, isso é um símbolo universal, como não dá para desenhar esse quadradinho, foram utilizados os colchetes. Um colchete abrindo e um colchete fechando. Posso dar espaço, professor Fábio? Pode, é mais uma questão estética e visual, né, do que propriamente da parte de programação. Então, aqui, esse símbolo significa que isso é um vetor, uma posição de um vetor, tá? Se você pegar aqui, isso é bem parecido, só não fecha em cima e embaixo. Então, vamos supor que eu fale que eu coloquei 22. E aonde está esse 22? Né? Ele está no vetor valor, na posição 3. Então, se eu falar assim, me mostre valor dentro da posição, então aqui, ó, dentro da posição 3, ele vai me mostrar o 22. Só que da mesma forma que ele exibe, ele também recebe. Então, se eu falar assim, ó, valor na posição 1 recebe 45. Então, ele vai pegar o 45 e armazenar aqui, tá? Então, assim, lembre-se, o colchete é o símbolo universal de vetor, né? Então, quando eu defino uma variável como vetor e falo quantas casas ela tem, eu falo, olha, eu tenho valor de 10 casas, 20 casas, 50 casas, 60 casas.
é a quantidade que ele vai poder armazenar, o que você consegue subdividir esse mesmo espaço aqui. Olha que vantajoso, né? Antes a gente só, para cada valor armazenado, você tinha uma variável. Agora, com o conceito de vetor, você tem mais informação para poder armazenar, beleza? Agora vamos ver isso na prática, como é que é lá no Visual G. Vamos pegar o Visual G aqui, vou aumentar a lupa para vocês, e a gente vai comparar como era criada a variável e agora como ela é criada. Então, antes, a variável era criada da seguinte forma. Então, eu colocava aqui, vamos colocar minúsculo, né? Valor do tipo inteiro. Pronto, quando eu mandava executar o código, lá na memória ele criava uma variável global, valor inteiro, e ela começa valendo 0. Como é que seria se essa mesma variável fosse um vetor? Então vamos lá. Então eu falo que é valor, só que antes de falar de que tipo, eu tenho que falar que ela é vetor. Então valor do tipo vetor, perfeito? E agora eu falo quantos espaços ela vai ter. Do 1 ao 5, do 5 ao 10, eu falo quantas casas eu quero. Lembrando, sempre em ordem crescente, tá? Então eu coloco aqui do 1 até, esses dois pontos significam até, o 5, por exemplo. Então eu estou falando que eu peguei essa variável valor, transformei ela em vetor e dividi aquele espaço da memória em 5 partes. Beleza? E por fim eu falo que tipo ela é. Eu falo de inteiro. Tá? E executo, ó. Você vai ver que ele criou, ó, no mesmo espaço onde ele criava um valor, ele criou 5. Ah, professor, mas tem limitação? Não, não tem. Poderia 1 até 100. Poderia fazer do 10 ao 15, por exemplo. Eu saberia que o meu vetor tem 15 espaços, mas ele vai contar do 10 até o 15. E aí o que vai determinar isso é a situação do exercício que vai ser pedida ou do problema do cliente que vai ser solicitado, né? Que você resolva. Vamos lá, agora vamos entender como é que a gente armazena isso aí. Vocês vão ver que é bem simples, não é nada de outro mundo não. Vamos apagar aqui, né? Esse verdinho que é só um comentário. Como a gente tem que repetir 5 vezes, contar do 1 até o 5, a gente tem que ter um contador. E esse contador segue a mesma lógica do para que nós utilizávamos, né? Então, contador do tipo inteiro. E aí eu falo o seguinte. Para, isso a gente já viu na aula passada, né? Para contador de 1 até 5, faca, né? Que é o sentido de face. E aí coloco lá o fim para, tá? Como é que eu armazeno esses valores? Então eu falo da seguinte forma. Eu posso colocar aqui, né? No escreval e falar digite o valor. E aí eu coloco o C aqui na frente para não me perder. Para falar, estou digitando valor 1, valor 2, valor 3, 4 e assim por diante. E aí coloco lá o leia, só que aqui nós temos um problema, porque se eu colocar valor e só o colchete abrindo e o colchete fechando, ele não sabe que posição que tem que armazenar. Se eu vir aqui e colocar a posição 1, ele vai ficar sobrepondo, ele recebe o primeiro. Quando ele receber o segundo, ele apaga e recebe o segundo, apaga e recebe o terceiro. Então, em tese, ele receberia todos os valores só na posição 1, só sobrando o último valor. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Qual que é a variável que vai contar para mim de 1 até 5? Não é o C? Então, a gente coloca valor de contador. Esse contador vai ser o nosso índice. Então, na primeira vez que eu executar, o que eu digitar vai ser armazenado em valor na posição 1. Na segunda vez, valor na posição 2. Na terceira vez, valor na posição 3. Na quarta vez, valor na posição 4. E na quinta vez, valor na posição 5. E ele armazenando dessa forma. Então vamos fazer o passo a passo para ver como é que funciona. Ó. Então ele criou 5 espaços, né? Então o C está valendo 1. Se você olhar aqui embaixo, está valendo 1. Então o que eu digitar vai ser armazenado no valor, posição 1. Então coloco lá 34. 56, olha, está armazenando. Agora valor, posição 3. 78. 98 e 23. Ele armazenou todos os valores. Se você pegar, ó, aonde você conseguia antes armazenar somente um valor, hoje você consegue armazenar um monte. Mas vamos para a parte prática. Professor, para que eu vou querer saber isso aí? Sabe quando você faz uma prova online, por exemplo, que você vai digitando as respostas e tem algo que compara o que você digitou com o que está armazenado lá?
as informações podem ser armazenadas em vetor. Então ele pega a primeira resposta e compara com a primeira posição do vetor 1, a segunda resposta, e ele vai contando a quantidade de acertos que você tem durante a prova, fora outros vários usos que você pode dar para o vetor dentro de programação. Então o vetor ele é importantíssimo para o programador de ter esse conhecimento, né? Porque ele vai usar isso aí no dia a dia, perfeito? Tem outra forma, eu vou fazer desse jeito de novo, mas tem outra forma de fazer também, tá? Sem o para. Ela é mais trabalhosa, porém armazena também. Ela é indicada para pequenos números, né? Vamos supor que eu tivesse que armazenar um gabarito de prova antes do cara responder. Então como é que seria? Eu falo que valor na posição 1 recebe 22. Valor na posição 2 recebe 45. Valor na posição 3 recebe 56. Valor na posição 4 recebe 34. E valor na posição 5 recebe 13. Na hora que eu mandar executar aqui, ó, pode ver, eu vou mandar executar aqui o passo a passo, ó. Ele vai criar o vetor com as 5 posições, o contador não está sendo utilizado porque eu não usei o para, porém ele armazenou manualmente esses valores dentro de cada posição. Só que aqui eu estou fazendo individualmente. Então, para poucos valores é interessante, até legal você fazer desse jeito, é um jeito simples, né? Só que o que acontece? Quando eu preciso armazenar 100 valores, 200 valores, 1000 valores, isso é muito trabalhoso, isso é inviável. Então, o ideal é que você... professor, mas se for 100 valores eu vou ter que digitar do mesmo jeito. Então, eu vou dar um macete aqui para que você não precise digitar os valores, tá? Então, vamos lá. Eu coloco lá, para contador de 1 até 5, né? Para ele poder contar as 5 posições. Faca, né? Que é o faça. Então, para. Coloco lá o escreval e falo, digite a posição, e aí eu coloco a letra C, por quê? Ela que vai contar 1, 2, digite a posição 1, digite a posição 2, 3, 4, 5. Eu coloco o C, que vai representar esse contador. Coloco lá o leia e coloco valor, símbolo de vetor para informar que ele é um vetor, e aqui dentro, para armazenar as posições, o contador. Então, valor de 1, valor de 2, valor de 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Tem uma função aqui dentro, aqui na parte de cima do Visual G, que é o preenchimento automático. Então, toda vez que tem o leia, você não precisa digitar, o próprio Visual G preenche para você. Então, você fala assim, ó, eu quero que você preencha para mim por números aleatórios entre 0 e 100. Ele vai fazer isso? Ele vai pegar números aleatórios e vai preencher para você. Então, quando a gente manda executar, vocês vão ver que eu não preciso digitar, o próprio Visual G já preenche, olha lá, ó. Então, ele já preenche o primeiro, preenche o segundo, preenche o terceiro, é muito mais fácil, né? Então, quando a gente tem que trabalhar com muitos valores, o ideal é que nós façamos dessa forma, a gente não precisa ficar digitando, a gente pode usar esse recurso aqui, ó, é uma varinha do lado aqui do C, tá? É o gerar valores aleatórios, e você fala qual é o número inicial e qual é o número final, e ele vai gerar esses números aleatórios, perfeito? E para mostrar, professor, como é que eu faço? Porque aqui ele só armazenou, então na tela, se você pegar a tela para o usuário, ele só guardou, mas não mostrou nada. Quando eu uso para armazenar, eu também uso para mostrar. Então eu falo assim, ó, para C de 1 até 5, faça. Só que aí eu não preciso mais do leia. Deixa eu pôr o fim para, né, para a gente não esquecer. Eu não preciso mais do leia. Por quê? Porque ele já armazenou aqui nesse para de cima. Esse para de baixo vai ser só para mostrar. Então, como eu não quero mostrar um embaixo do outro, eu quero mostrar igual lá no sinal da escola, então mostrar que eu estou direto da escola essa aula. Então, para mostrar para vocês que, para mostrar igual ele aparece ali lá no Excel, né, um do lado do outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar escreva, tá? Eu vou pedir para mostrar valor de C. Só que, você viu que eu coloquei escreva, não coloquei escreval, porque se eu colocar escreval ele vai mostrar um embaixo do outro, eu quero que ele mostre um ao lado do outro. Então eu vou mostrar o valor, espaço, vou colocar o pipe, que é aquela barrinha de pé do teclado, tá?
Então ele vai fazer, depois que ele armazenar, vai mostrar um valor, tracinho, valor, tracinho, valor, tracinho, e assim por diante. Vou usar o auto-preenchimento, tá? Com valores de 0 a 100, posso colocar valor aqui de 10 a 90, você que determina, sempre em ordem crescente, né? Vou executar o passo a passo, ó. Criou o vetor, primeiro ele vai armazenar, ó, tá? Eu só estou executando, eu não estou digitando os valores, ele está executando sozinho. E ao final ele mostra, ó, o primeiro valor armazenado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim por diante. É bem simples. Se você pegar essa lógica que nós utilizamos aqui, é basicamente aqueles programas que geram jogo para loto, para Sena, Mega Sena. Ele pega números aleatórios, gera, a pessoa pega esse número e vai lá na lotérica jogar. Então você viu já que numa lógica simples dessa, a gente já conseguiu verificar como é que funciona, né? Até a parte de sorteio também poderia ser assim, dessa forma. Perfeito? Até aqui eu só fiz vetores de inteiro, de inteiro. Professor, e se fosse um vetor de real? A lógica segue a mesma, só muda aqui na criação, tá? O armazenamento e exibição vai ser a mesma coisa. Aí se for um de caractere, aí caractere, até para que vocês, claro, tirem, professor, mas será que funciona automático? Vamos colocar números aleatórios, aqui aleatórios de A até X. Vamos ver se funciona? Então eu vou executar, ó, eu criei um vetor de caracteres, depois eu vou pedir para mostrar. Será que ele cria? Vamos lá, olha lá, ó. Ele não trabalha com letras, ele só trabalha com valores. Então não adianta, ó, ele não vai gerar, olha lá, ele tá vendo? Ele pegou um monte de letra lá, ele coloca essas letras, ele pega 5 letras de uma vez, tá? Então ele até gera, mas não da forma como nós precisamos, olha lá, ó. Tá vendo? Ele girou, ele criou palavras aí que sem sentido nenhum. Então, você viu que eu coloquei letra, ele já colocou de 0 até 100. Beleza? Tranquilo? Então, assim, vocês viram que para criar o vetor é sempre da mesma forma, né? Esse para aqui para criar o outro, para armazenar o outro para exibir. A gente vê esse recurso, né? Gerar números aleatórios, que facilita bastante a nossa vida aí na hora de trabalhar com vetores. E eu vou fazer o seguinte, na descrição do vídeo eu vou deixar, como sempre, 3 exercícios, tá? Então você vai executar os exercícios e na próxima aula a gente vai fazer a correção desses exercícios para fixar os conceitos para você poder entender melhor. Se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários e assim que possível eu estou respondendo vocês para poder ajudá-los da melhor forma. Tá bom? Gostou? Deixa teu like, assina o canal e indique para um amigo, para um colega. Tudo bem? Até a próxima aula. Aguardo vocês.